Olá, amigos e amigas! Nesse vídeo estamos trazendo mais informações para vencer a insônia. Falaremos sobre os seguintes assuntos: sono, hormônio do sono, alimentos que favorecem o sono, efeitos da cafeína e café descafeinado. Primeiramente, vamos entender mais um pouquinho sobre o sono. O sono tem impacto nos nossos estados mentais. Dormir mal nos faz tomar decisões precipitadas e arriscadas, além de ser um redutor da nossa capacidade de empatia. A privação do sono literalmente nos torna mais sensíveis à nossa própria dor, além de prejudicar os nossos reflexos. Os cientistas estão começando a entender como não apenas a quantidade, mas também a qualidade do sono afeta a nossa saúde e bem-estar. Existem 3 estágios de sono, a saber: sono leve, sono rápido e sono profundo. Muitos cientistas acreditam que o sono profundo é a fase mais regenerativa para nosso organismo. Agora vamos falar dos efeitos da cafeína no nosso organismo. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, SBC, o consumo recomendado é de 250 mg de café, ou seja, 2 cafezinhos expressos por dia, ou 3 xícaras no máximo ao longo do dia, já que os índices variam de acordo com as características pessoais de cada um. O café é uma bebida cheia de aroma e sabor que conhecemos. Os grãos precisam ser colhidos, torrados, moídos e embalados. Na composição dos grãos estão concentrados nutrientes essenciais, que são basicamente sais minerais, aminoácidos e a tão falada cafeína. Sabemos que a cafeína é uma substância estimulante encontrada nos chocolates, chás, refrigerantes e no café. Como dito anteriormente, quando consumida em pequenas quantidades, não traz prejuízos à nossa saúde, mas, em alguns casos, a sua alta concentração pode trazer efeitos colaterais, como dores de cabeça, o aumento da ansiedade e a insônia. Devemos entender que o consumo habitual de café leva ao desenvolvimento da tolerância e dependência e pode contribuir para elevar a pressão arterial levemente. A cafeína, segundo estudos, é consumida regularmente por cerca de 80% das pessoas adultas. É certo que a cafeína nos mantém alertas e pode melhorar nosso humor e desempenho cognitivo, assim como nosso tempo de reação, de atenção e memória. A cafeína atua bloqueando a ligação da adenosina com seus receptores no cérebro. Em poucas horas, a cafeína é metabolizada, e seus efeitos começam a reduzir o hormônio do sono, melatonina. Quando você consome cafeína, seu corpo a absorve rapidamente. Por exemplo, uma xícara de café ingerida, normalmente após 1 hora você já sente os efeitos e eles podem durar até 7 horas. Algumas pessoas sentem esses efeitos quase que imediatamente. Alguém poderia pensar que seria perfeito ingerir a cafeína para ficar alerta naquela noite especial ou ficar alerta na aula importante. Infelizmente, não é tão simples assim querer programar nosso cérebro para estado de alerta ou de sono. Consumindo cafeína, mesmo com antecedência de até 6 horas, aumenta o tempo que você leva para adormecer, assim como o tempo que você precisa para se livrar dela. Isso significa mais tempo acordado na cama e dessa forma se começa um ciclo vicioso. Ao sentir-se mais cansado, você vai ingerir mais cafeína. Aqui está outra peça do quebra-cabeça. Você já deve ter notado que sente fome ou deseja certos alimentos quando está cansado. As pessoas com pouco sono tendem a querer alimentos mais calóricos. Isso tudo significa que a falta de sono pode fazer com que seu corpo envie mais sinal de fome. Por tudo isso, as nossas dicas são: durma o suficiente, conforme o que os especialistas recomendam, pelo menos 7 horas por dia. Cuidado com o ciclo de interrupção do sono, causado pela cafeína em excesso, que altera o funcionamento ideal do cérebro.
Evitar a cafeína dentro das 6 horas antes do seu horário de costume para dormir. A melatonina é o hormônio regulador do sono secretado pelo nosso corpo. De forma mais específica, ele é produzido em uma glândula na parte central do cérebro. A substância tem como efeito promover a manutenção do nosso sono, apresentando níveis mais altos durante a noite. Existem alimentos e frutas que contêm a melatonina, a saber, abacaxi, aveia, cereja, grão de bico, kiwi, leite de vaca, leite de amêndoas, nozes, tâmaras, banana, morango, framboesa, goiaba, melancia, maçã, uva, açaí e amora, assim como maracujá, alface e sementes oleaginosas. Se você chegou até aqui é porque está gostando do assunto. Então aperta logo o like enquanto continuamos. O aroma e o sabor do café é muito bom. Uma boa opção disponível atualmente é passar a ingerir o café descafeinado. Então, o que é o café descafeinado? O café descafeinado é a mesma bebida, porém isenta dos efeitos colaterais. Ele não é totalmente livre da cafeína, visto que somente 97% da substância cafeína foi retirada da composição. O processo de remoção da cafeína é feito sem alterar características como aroma, coloração e, principalmente, sabor. Os benefícios do café descafeinado são muitos e comprovados. Quando a cafeína é retirada, os demais nutrientes presentes no grão prevalecem no café, trazendo muitas vantagens, como vitamina B3, que ajuda a aliviar o estresse. A B2 auxilia na prevenção das dores de cabeça, que podem ser causadas pela cafeína, e ainda previne cataratas, além de melhorar a pele e fortalecer o sistema imunológico. O café descafeinado também é rico em potássio, que estabiliza a pressão arterial e previne problemas cardíacos, além do magnésio, que na dose certa, mantém nosso equilíbrio corporal. Outros componentes são o ferro, que renova nossas células, o cálcio, que melhora a hipertensão e atua na formação de nossos ossos, e o fósforo, que ativa a nossa memória, melhorando as funções de nosso cérebro. É importante entender que mesmo o café descafeinado é excelente para a saúde, mas que o consumo não deve ser exagerado. Agora, com esse terceiro vídeo, podemos dizer que conhecemos um pouco mais sobre o sono e uma de suas possíveis causas, além da tão falada cafeína e seus efeitos no sono. Espero que tenham entendido tudo e, quem sabe, já se situando melhor a cada dia nesse mundo de informações que visam orientar para melhorar nossa saúde. Nossos próximos vídeos virão com mais detalhes desse tema e de outros que se relacionam com insônia e ansiedade, para que aos poucos, todos possam entender e aplicar, conforme suas possibilidades. Lembramos que nossas orientações não são médicas, pois são compilados de diversos artigos publicados sobre os assuntos e que devemos sempre consultar nosso médico regularmente. Pedimos que comentem, apresentem dúvidas e temas, dentro desse assunto e correlatos. Precisamos do seu like e da sua inscrição no nosso canal, basta um clique e é grátis. Muito obrigado!